A última palestra, ela tem um tema funcionamento e compreensão da FUNPRESP-JUDE, e ela será palestrada pelo diretor de Seguridade do FUNPRESP-JUDE, senhor Edmilson Enedino das Chagas. Edmilson, bem-vindo, a palavra é toda sua. Muito obrigado. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui para, mais uma vez, falar desse tema tão importante, que é sobre tudo que envolve imigração, e especialmente contando com um público tão seleto, que já está, alguns já estão pedindo o formulário, né? Cadê o formulário? Deixa eu fazer. Mas é extremamente importante nós tratarmos desse assunto, falarmos desse assunto, porque ainda existem muitas dúvidas, mas com certeza também existe um esforço da FUNPRESP-JUDE, das pessoas que estão trabalhando com Previdência no Brasil inteiro, para tentar compreender e trazer as respostas mais adequadas para todos. E, no caso, me ficou reservado hoje falar sobre a FUNPRESP-JUDE, falar sobre como ela funciona, como é que ela está vamos dizer assim, nesses últimos meses, né, uns meses onde nós temos viajado mais o país, temos falado mais para os colegas, e mostrar como a Fundação tem cumprido o seu objetivo, e o principal dele é trazer segurança para aqueles que querem tomar essa decisão tão importante, que é deixar o regime próprio do jeito que está, obrigado, e passar para um regime de previdência complementar. E, nesse sentido, é de extrema importância conhecer a FUNPRESP-JUDE. E muitos colegas estão vindo agora no finalzinho, nos acréscimos quase, né, nos 45 do segundo tempo, avaliar a Fundação. Outros já estão avaliando há algum tempo, estão acompanhando como é que a Fundação está funcionando, como é que ela está sendo dirigida. Então, é importante que, mesmo estando muito próximo do prazo final, ainda assim, nós possamos olhar para a FUNPRESP-JUDE, e antes de até mesmo de falar um pouco dela, lembrar qual que é o problema. Por que as pessoas estão pensando em previdência complementar? Por que as pessoas estão buscando a previdência complementar e sempre buscaram a previdência complementar? Porque os regimes próprios não conseguem pagar um benefício de previdência de 100%. Tanto o regime próprio como o regime geral, eles têm limite. Eles pagam até um determinado valor. E ainda assim, tem um detalhe que é bem significativo e muita gente não tem considerado. É que nós não levamos para a aposentadoria aquelas verbas que nós recebemos e não contribuímos. Então, muita gente fica, poxa, por que eu não levo auxílio alimentação para a aposentadoria? Porque você não contribui sobre ele. E para isso que existe a previdência complementar, para que aquelas verbas que você não contribui, você possa contribuir e levar para a sua aposentadoria. Ou seja, se você recebe um auxílio moradia, se você recebe auxílio alimentação, se você recebe uma gratificação de acumulação de jurisdição, é interessante lembrar que você pode tirar um pedaço desse valor, investir em previdência para que no momento da sua aposentadoria você tenha. Só que esse não é o nosso maior problema hoje. O problema maior hoje é que nós temos uma previdência oficial, que ela, além de não nos permitir levar esse valor integral, ela ainda está querendo que nós fiquemos mais tempo contribuindo, ainda quer que nós contribuamos com um valor maior, né, vista a ameaça de aumento da alíquota de 11% para 14%, e ainda quer que nós aposentemos mais tarde, e ainda quer que nós recebamos um valor de um benefício menor, caso façamos a opção, por exemplo, pela regra da média de 100%, como prevê a PEC 287/2016. Então, nós temos um sistema hoje de previdência que ele não consegue nos dar um benefício adequado, mas, além disso, ele está querendo que nós fiquemos mais tempos, ou seja, as regras estão sendo alteradas para que o governo pague por menos tempo um benefício e pague também um valor menor e também quer que nós contribuamos por mais tempo. Isso é muito claro na reforma e por isso que a previdência complementar ela se torna
uma alternativa. E nesse sentido, como foi colocado, nós temos dentro da Constituição, artigo 40, regime próprio, artigo 201, regime geral, e artigo 202, regime de previdência complementar. Nós temos a Constituição que criou uma previdência na sua estrutura para que todos os brasileiros possam se sentir integralmente assegurados pela Previdência. E, nesse sentido, para aqueles que querem ter uma previdência extra, você pode fazer isso utilizando a previdência complementar. E, como foi muito bem colocado, no nosso sistema nós temos as previdências abertas, nós temos a previdência fechada, e dentro da previdência fechada nós temos as entidades instituídas e as entidades patrocinadas. E é aqui que surge a FUNPRESP-JUDE. Ela entra dentro do sistema, ela foi criada dentro do sistema como uma entidade patrocinada, onde a União não só criou a entidade via Supremo Tribunal Federal, mas ela também contribui para que os seus participantes tenham um benefício adequado de aposentadoria. E nesse ponto é interessante, quando a gente fala dos riscos jurídicos da própria participação da União, com o aporte de 8,5%, que é uma dúvida muito comum, né? Será que a União vai manter esse aporte, ou será que ela está fazendo agora só para atrair os servidores e os membros para a migração e depois ela vai parar de fazer essa contribuição? No nosso entender, é muito claro que tanto no regime geral, quanto no regime próprio, quanto no regime de previdência complementar, o empregador contribui. No regime geral, com base na folha de salário, 20%, regime próprio com 22%, de acordo com a Lei 10.887, e de acordo com a 12.618, a União contribui com 8,5%. Então, quando a gente olha para os três sistemas, a gente percebe que o patrão está sempre contribuindo, com um objetivo idêntico, de que os seus empregados ou os servidores tenham uma previdência adequada no momento da aposentadoria. E também a União, ao contribuir, ela está fazendo com que novos colegas entrem, mas também com que os colegas que já estão fiquem. Então, essa ideia que tem passado muito pela cabeça de várias pessoas de que a União pode tirar essa contribuição, a gente entende que existe sim uma possibilidade, mas ela é contrária até à própria criação da Previdência Complementar como Previdência Complementar patrocinada, que tem o objetivo exatamente de manter para o membro e o servidor uma aposentadoria adequada. Então, nós temos aonde está localizada a FUNPRESP-JUDE dentro da nossa estrutura constitucional. E nesse ponto também é muito importante lembrar que a FUNPRESP-JUDE ela foi criada por uma determinação da Lei 12.618, e o ato de criação foi a Resolução 496 do Supremo Tribunal Federal de 2012, e a partir dessa criação foram criados os conselhos, e os conselhos criaram um estatuto, criaram um plano de benefício. Esse plano de benefício foi aprovado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Ministério Público da União, e na sequência ele foi autorizado pela Previc para que entrasse em funcionamento. Então, a FUNPRESP começou a operar esse plano de benefícios, começou a funcionar efetivamente a partir do dia 14/10/2013. E aí nós temos uma fundação efetivamente funcionando, e ela tem várias características que a diferencia das outras entidades de previdência que existem até hoje. E uma das mais importantes é que ela integra a administração indireta do Poder Judiciário, ou seja, a FUNPRESP-JUDE, ela faz parte do Poder Judiciário, faz parte da sua administração indireta, estando vinculada ao Supremo Tribunal Federal, que tem um dever de supervisão e fiscalização. Então, todo ano, a FUNPRESP-JUDE ela é auditada pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Ministério Público da União, e, normalmente, outros patrocinadores participam dessa auditoria, ou seja, as auditorias de outros patrocinadores também participam, e no final sai um relatório de auditoria, e esse relatório, caso encontre alguma irregularidade, é obrigado a denunciar para a Previc. Então, todos os anos nós temos essa auditoria do patrocinador, que é algo muito importante, onde nós temos todos os anos o Supremo Tribunal Federal e o Ministério Público avaliando tudo que a Fundação fez no ano imediatamente anterior.
Então, isso é muito importante. Além disso, controle interno, conselho fiscal, auditoria independente dos nossos balanços todos os anos, e também nós temos, além disso, a Previc como órgão de fiscalização da entidade. Uma outra coisa muito importante também foi colocada há pouco, sobre a natureza jurídica, a natureza pública da FUNPRESP-JUDE. Essa natureza pública que foi colocada na Constituição, apesar de não fazer disso a FUNPRESP-JUDE uma fundação pública, ela traz características para que ela tenha essa natureza. E isso, segundo a própria Lei 12.618, começa com a necessidade de observância dos princípios que regem a administração pública. Então, nós somos obrigados a seguir o princípio da legalidade, da publicidade. E, além disso, os famosos do caput do artigo 37 da Constituição Federal, além disso, o princípio da economicidade. Então, tudo que a Fundação vai fazer, ela faz da forma mais econômica possível. Para quê? Para que os participantes tenham o menor custo e que nós possamos, muito rapidamente, começar a reduzir aquela taxa de carregamento que muitos acham alta. Mas nós já temos, vou dizer isso daqui a pouco, deixe para o seu devido tempo. Além disso, nós também temos que seguir a lei de licitação e contratos. Tudo que a Fundação vai contratar mediante processo licitatório. E, além disso, e também uma das políticas que foram adotadas pela Fundação, que é de extrema importância para evitar exatamente qualquer tipo de interferência política, foram duas situações. Uma, a própria lei criou, que foi todos os nossos empregos efetivos, ou seja, todos os empregados da Fundação efetivos são selecionados por concurso público, e todos os empregados em comissão, inclusive os diretores, são selecionados por processo seletivo nacional. Ou seja, não tem ninguém na Fundação que foi indicado politicamente. Todos que estão lá estão por competência técnica e, além disso, precisam ser habilitados previamente pela Previc para atuarem na Fundação e mais, também têm que ser certificados. Ou seja, se você não tiver, se um dirigente não tiver uma certificação e nem habilitação, ele não pode exercer a atividade. Então, realmente é uma proteção muito grande para a Fundação. Além disso, transparência em todos os atos de gestão. E, nesse ponto, nós colocamos no portal da Fundação esse painel de governança e transparência. Esse painel ele é atualizado todos os meses e tem informações da Fundação de receita, de patrimônio, número de participantes e também de despesas. E isso fica na internet. Qualquer pessoa que quiser pode ter acesso. E mais, eu costumo brincar um pouquinho nesse ponto, dizendo o seguinte: quando nós queremos saber se uma empresa tem uma saúde financeira, nós vamos nessa empresa e olhamos um documento dela, que é o balanço patrimonial. Só que se nós quisermos saber a saúde financeira mensal, a gente tem que olhar o balancete. A questão é que quem consegue interpretar um balancete? Você olha o balancete, tem um monte de número, tem um monte de contas, você tem uma dificuldade de olhar para ele. Só que o que nós fizemos? Pegamos esses balancetes e transformamos no painel, especialmente aqui na área de despesa, porque esse é um painel inicial, mas aqui em cima você pode clicar e ir para a aba específica. Por exemplo, se quiser saber das despesas da Fundação, basta clicar na aba de despesa e você vai ter aqui a indicação das despesas mensais da Fundação por tipo de despesa. Por exemplo, quer saber quanto que a Fundação está gastando com passagens, com diárias, serviço de terceiro, material de expediente, e aqui embaixo ainda tem uma indicação gráfica desses gastos. Então, você tem, todo mês a Fundação disponibiliza para quem quiser saber quanto ela está gastando, e, além disso, ela também, você pode escolher o que você quer ver. Por exemplo, aqui está marcado 2018, mês de janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Não, mas eu quero comparar janeiro de 2018 com janeiro de 2017. É só escolher aqui e você vai ver isso. Ah, eu não quero ver despesas administrativas, eu quero ver outro tipo de despesa. Então, é um painel interativo, onde você consegue saber o que efetivamente está acontecendo na Fundação. Então, isso é muito importante com relação à transparência. Outra coisa muito importante também,
outra prática que a gente entende muito adequada para nos auxiliar e também para que as pessoas entendam que na FUNPRESP-JUDE o objetivo é de que não haja nenhuma interferência política, porque nós passamos por CPIs de fundos de pensão, nós tivemos o Ministério Público também denunciando dirigentes de entidades de fundos de pensão e, inclusive, dirigentes presos. Então, assim, a gente percebeu, olhando, inclusive, pelos relatórios da CPI, que o grande problema era a interferência política dentro das fundações. Então, para evitar isso, uma das formas é essa regra da fundação de que somente membros e servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público é que podem ser conselheiros da fundação. Então, não é qualquer pessoa que pode vir trabalhar na fundação como dirigente máximo do órgão, da entidade. Somente membros e servidores. E, nesse sentido, nós temos aqui a gestão da entidade. Nós temos aqui a estrutura de governança, como foi colocado pelo Polino. Nós temos 6 conselheiros titulares no Conselho Deliberativo, 3 indicados pelos patrocinadores. E nesse ponto também é bem interessante observar que, apesar da lei dizer que a indicação é do presidente do Supremo Tribunal Federal, adotou-se a praxe do presidente consultar os outros presidentes para a indicação do respectivo representante. Então, por exemplo, nós temos aqui um representante do TSE, que está no Conselho Deliberativo. Esse representante foi consultado ao presidente do TSE, que indicou um servidor. Então, essa consulta também é uma prática que a gente entende bastante adequada, haja vista que você vai ter a indicação efetivamente vindo de cada um dos patrocinadores, como também foi indicado o representante aqui do Ministério Público da União pela Procuradora-Geral da República. Então, isso faz com que o Conselho ele tenha uma estrutura que o torne protegido de qualquer interferência, que a gente acha que isso é fundamental, e essa é uma das grandes, vamos dizer assim, das grandes dúvidas dos colegas que a gente tem visto no Brasil inteiro, é como é que funciona a estrutura de governança, para mostrar que ela é totalmente independente. Inclusive, os outros 3 representantes são eleitos em processo eleitoral, onde votam os participantes do plano. E só podem ser eleitos também participantes do plano. E um detalhe também muito interessante é que as eleições para o Conselho Deliberativo elas ocorrem a cada 2 anos, porque nós fazemos renovação parcial do Conselho, para sempre ficar um conselheiro mais antigo e um conselheiro mais novo. Então, ora nós renovamos, por exemplo, o Conselho Deliberativo, a última eleição renovou um conselheiro deliberativo e um conselheiro fiscal. Agora nós vamos ter uma próxima eleição, que nós vamos renovar 2 conselheiros deliberativos e mais um conselheiro fiscal. Isso renovando a cada 2 anos, que a gente entende que é bastante importante. Uma outra coisa muito importante é como a Fundação faz os seus investimentos. Muitas pessoas também, olhando para os problemas que aconteceram nas entidades que saíram na mídia, a grande dúvida era, por exemplo, como é que alguma entidade comprou títulos da dívida pública de um outro país. Um país que, no caso específico, foi a Venezuela. Então, isso ficou muito marcado no sistema. Como é que alguém autorizou fazer isso? Então, o que a Fundação decidiu também para minimizar a possibilidade de acontecer coisas semelhantes? Nós temos uma política de investimento criada pelo nosso Conselho Deliberativo. Essa política de investimento vai para a diretoria executiva, que operacionaliza essa política, só que nós temos na diretoria uma diretoria de investimento, que ela cuida dos investimentos da Fundação, mas ela fica também sempre procurando ter a carteira ótima, uma carteira que esteja adequada à política que foi pré-estabelecida. E toda vez que ele descobre algum investimento, tanto uma possibilidade de investimento que seja boa para a Fundação ou desinvestimento, o que a diretoria faz? Ela manda essa proposta para o Comitê de Investimento e Risco, que avalia essa proposta e depois volta para a diretoria executiva, que decide colegiadamente.
Então, todas as decisões de investimento da fundação são tomadas de forma colegiada. Isso exatamente para evitar ou mitigar qualquer risco de interferência. Isso é extremamente importante da gente compreender. Outra coisa que é fundamental, e também é uma grande pergunta, é aonde que a fundação está alocando os seus recursos. E aqui nós temos a alocação dos recursos da fundação, praticamente 85% em renda fixa e os outros 15% em renda variável, investimento estruturado e investimento no exterior. E essa informação ela é disponibilizada todo mês no nosso relatório resumido de investimento. Esse, por acaso, é o nosso relatório do mês de maio de 2018. E aqui nós temos a composição, só que vários colegas falam assim, Edmilson, só que eu acho que esse relatório ele não diz tudo o que eu queria saber. E a Fundação, sabendo disso, ela disponibiliza 3 informações de investimento. Uma mais simples, que é só o resultado. A segunda é esse relatório resumido, para quem quer saber a composição, para quem quer saber como é que estão os nossos saldos e também todos os percentuais. Só que nós também disponibilizamos um relatório completo de investimento. E nesse relatório completo, a Fundação, um relatório normalmente em torno de 20 páginas, lá você tem todas as informações relativas ao que ocorreu no mês anterior na Fundação, inclusive a estratégia utilizada para os investimentos. Isso é fundamental, porque nós colocamos para todos os participantes, e não só os participantes, já que está na internet, qualquer pessoa tem acesso, nós colocamos as informações para que todo mundo possa acompanhar e até mesmo criticar os investimentos que a Fundação tem feito no passado. E uma outra informação muito importante é que a Funpresp-Jude, quando ela iniciou, ela recebeu um adiantamento de 26 milhões do patrocinador. A União adiantou 26 milhões, e esses 26 milhões adiantados, a Fundação começou a funcionar, começou a ter mais participantes, começou a gerir esses recursos, e a norma estabelece que em 5 anos a Fundação tem que entrar em ponto de equilíbrio. Em 5 anos vai completar agora no mês de outubro de 2018. E nós estamos exatamente indo para esse ponto de equilíbrio. Basta observar que os valores foram reduzindo e agora nós já estamos com esse valor basicamente entrando em ponto de equilíbrio. Na realidade está até subindo um pouquinho, né? Aqui, ó, 300, 350, 460. Então, os recursos estão subindo um pouco, mas até o fim do ano nós entendemos que nós vamos entrar em ponto de equilíbrio. E por que isso é muito importante? Primeiro, nós vamos atender a norma. Segundo, nós vamos poder começar a devolver os valores que foram adiantados. E, por último, nós vamos poder começar a reduzir a taxa de carregamento. Nós temos projeções de que, a partir de 2020, nós já podemos começar a trabalhar para reduzir essa taxa de carregamento, que hoje está em 7,5%. Outra coisa muito importante é olhar a rentabilidade da Fundação. Todo o período, desde quando a Fundação começou a funcionar, em 2014, nós conseguimos uma rentabilidade superior a 100% do CDI. E no caso da Funpresp-Jude, a rentabilidade real, líquida, ou seja, a rentabilidade apurada pela Fundação, tanto a rentabilidade real líquida como um parâmetro, mas a rentabilidade líquida vai integralmente para os participantes. Por que a gente fala rentabilidade líquida? Porque aqui está descontada as despesas do próprio investimento. Não se cobra taxa nenhuma dos participantes. Então, esse valor vai integralmente para os saldos dos participantes da Funpresp-Jude. E aqui nós temos até 2018, e a Fundação também conseguiu uma rentabilidade de 5,08% acima da inflação. Então, esse é um ponto bastante interessante para quem está pensando em migração, porque quando a gente olha em perspectiva, eu tenho que lembrar que, ao me aposentar, eu estarei indo para uma regra de reajuste também. A regra pode ser da paridade, a regra pode ser da média, e a regra também pode ser da própria Funpresp-Jude. Então, nós temos aqui uma rentabilidade bastante adequada, que ela, no acumulado, está correspondendo a 5,08% acima da inflação. E aqui embaixo nós temos a rentabilidade de 2018,
onde nós também mantemos uma rentabilidade superior a 100% do CDI. E para quem está pensando em migrar, é extremamente importante saber da rentabilidade da FUNPRESP-JUDE. Uma outra coisa também bastante importante é sabermos qual que é o patrimônio. Hoje a Fundação tem mais de 223 milhões de patrimônio, sendo que desse valor, mais de 10 milhões são de recursos portados de outros planos. Ou seja, a FUNPRESP-JUDE, quando os colegas aderem, aqueles que têm previdência aberta ou fechada, normalmente portam esses recursos para a Fundação. Por isso que hoje nós temos mais de 10 milhões que foram só de recursos portados. A Fundação, todo mês, a gente tem várias entradas de portabilidade. Outra coisa muito importante, o nosso número de participantes. Nós já estamos com mais de 10.300 participantes na Fundação, sendo que o nosso maior patrocinador é a Justiça do Trabalho, e a Justiça Federal ela fica em terceiro lugar com mais de 17%, na verdade 17% do nosso número de participantes. Aqui são as nossas adesões até 2017, aqui 2018, lembrando que aqui só está computando até o mês de junho de 2018. E desse número de participantes, nós temos 429 que são membros, 3.531 que são analistas e 6.352 que são técnicos. Lembrando que aqui, se a gente for falar da Justiça Federal, nós temos 160 técnicos, 1.060 técnicos, 553 analistas e 144 magistrados que já migraram não. Alguns desses 144, com certeza, alguns são colegas que já migraram e uma grande parte são os colegas novos que entraram depois de 14/10/2013. E aqui nós temos magistrados na Justiça do Trabalho, no MPU, os membros do MPU, na Justiça Federal, no TJDF, e também temos aqui a presença de um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, no caso, o ministro Alexandre de Moraes, fazendo parte da FUNPRESP-JUDE. Tudo bem? Então, aqui nós falamos da FUNPRESP, das características dos nossos números, e agora nós vamos falar das opções que são oferecidas pela FUNPRESP. E, nesse ponto, alguns colegas desconhecem que podem fazer previdência na FUNPRESP como se fosse um PGBL de banco. Ou seja, em vez de fazer uma previdência num banco, você pode fazer uma previdência na FUNPRESP-JUDE, que é uma previdência muito mais barata, uma previdência onde você vai ter uma rentabilidade melhor e, além disso, você ainda tem a possibilidade de ter o abatimento imediato no imposto de renda. Então, é muito interessante também lembrar que existe essa possibilidade de inscrição independente da migração. Mas, no caso aqui, que eu gosto sempre de ressaltar, é que os colegas que estão na regra da integralidade ou na regra da média, muitas vezes esquecem que vão ter perdas remuneratórias. Ou seja, várias verbas serão perdidas no momento da aposentadoria e, em consequência disso, existe uma necessidade de previdência complementar. Ou seja, existe um valor que precisa ser complementado. E, nesse ponto, dessa necessidade de complementação, nós temos os colegas que entraram na regra nova, nós temos os colegas que migraram, que vão ficar nessa aposentadoria básica limitada ao teto. E para esses colegas, existe a possibilidade de inscrição como participante patrocinado, onde o colega faz uma contribuição e o patrocinador faz outra contribuição. A soma das duas contribuições vai gerar o saldo acumulado e o saldo acumulado vai gerar o benefício de aposentadoria. Só que também existe a possibilidade de se fazer contribuições facultativas, de se portar recursos de outras entidades. E caso isso aconteça, vai ter a possibilidade de receber um segundo benefício da FUNPRESP-JUDE, que é um benefício suplementar. É importante observar que esse valor vindo de contribuições facultativas ou de portabilidade, ele vai gerar um benefício que a gente chama de benefício suplementar, e é uma contribuição
você faria essa contribuição sozinho, não tem aporte do patrocinador. Existe a contribuição patrocinada, que é até 8,5%, mas também existe a possibilidade de fazerem outras contribuições sem a parcela do patrocinador. E, além disso, aqueles colegas que avaliarem e entenderem que não vale a pena migrar, existe a possibilidade de inscrição na FUNPRESP-JUDE como participante vinculado. Ou seja, você mantém a sua regra atual de aposentadoria, quer seja na regra da média ou na regra da integralidade, mas vai ter uma previdência complementar para poder auxiliá-lo no momento da aposentadoria. Lembrando que na previdência complementar você pode, no momento da aposentadoria, solicitar benefício mensal ou ainda pode resgatar aquele valor acumulado. Então, você tem uma dupla possibilidade contra uma única possibilidade quando você fica no regime próprio. No regime próprio, você só tem direito a benefício. Quando você faz previdência complementar, tanto vinculada quanto patrocinada, você também tem a possibilidade de receber esse valor de uma vez só, utilizando-se do Instituto do Resgate. Isso é realmente bastante interessante. Agora, para se inscrever como participante vinculado, você pode fazer isso, essa inscrição, e para isso existe um valor mínimo de contribuição, que é um valor mínimo de contribuição vinculada, porque a contribuição vinculada é que faz você se tornar um participante da FUNPRESP-JUDE, e esse valor mínimo, R$ 86,00, e esse valor, como ele é feito desconto no contra-cheque, abate 23 de imposto de renda, você vai estar pagando R$ 62,78. Dessa forma, você consegue ter uma previdência adequada, uma previdência vinculada. Só que também você pode fazer contribuições facultativas que não tem taxa nenhuma. Então, a nossa ideia, inclusive da Fundação, é que os colegas se inscrevam fazendo uma contribuição mínima vinculada e qualquer coisa mais faça via contribuição facultativa que não tem taxa. Então, a única taxa que existe na Fundação, taxa de carregamento, já que nós não temos taxa de administração e nem taxa administrativa. Aqui, só para dar um exemplo de uma contribuição de R$ 100, caso, em vez de fazer uma contribuição de 86, queira fazer uma contribuição de R$ 100, a taxa já diminui para 4,39. Caso queira fazer qualquer valor maior que R$ 100, essa taxa vai reduzindo proporcionalmente. Então, quando a gente fala a taxa da FUNPRESP é 7%, sim, para quem faz contribuição mínima. Toda vez que faz uma contribuição maior, essa taxa vai reduzindo proporcionalmente. E também é muito interessante perceber que quando você faz uma comparação de investimento na FUNPRESP com investimentos em CDI, por exemplo, quando você está investindo R$ 100 na FUNPRESP, é como se você estivesse fazendo uma aplicação que está rendendo 196% do CDI por mês. Quando você faz uma comparação com R$ 500, já que o valor é maior e a taxa de carregamento ela diminui, é como se fosse 211%. Então, é um ganho muito significativo, é um investimento bastante interessante. Agora, quando a gente vai para o participante patrocinado, que é a segunda possibilidade de inscrição na FUNPRESP-JUDE, a nossa indicação é sempre que faça a maior contribuição patrocinada, que é 8,5%. Por quê? Porque você vai ter também a parcela do patrocinador, ou seja, você está dobrando o seu investimento e essa é, sem dúvida, o maior atrativo para a migração. Só que quando a gente está falando do participante patrocinado, a gente sempre olha essas duas taxas, que a Fundação vai cobrar uma taxa de carregamento de 7,13, ou seja, vai descontar 20% da contribuição do participante e 20% da contribuição do patrocinador. Então, muita gente olha para isso, para essa situação, e faz um cálculo simples. Se eu vou pagar 40% de taxa, e eu vou ter 100% meu e 100% do patrocinador, eu vou ter um ganho de 60%. Só que, nesse caso, a gente sempre esquece de um fator muito importante no cálculo, que é o imposto de renda. Quando a gente coloca o imposto de renda no cálculo, a gente vai perceber que mesmo descontando as taxa de carregamento FCBE, ainda assim vai ter um ganho de 120%.
porque a contribuição líquida foi 100 e o valor resultado 220. Quando a gente vai olhar no contra-cheque, se a gente for olhar efetivamente a contribuição de um magistrado para a FUNPRESP, para a Previdência complementar, nós vamos observar que ele faz uma contribuição de 1.980, que é 8,5%, vai bater 27,5, que é 544 de imposto de renda, ele vai pagar 1.435. Esse valor vem para a FUNPRESP, tanto do participante quanto do patrocinador, diminui taxa de carregamento e FCBE, vai sobrar 1.582 com 1.582, vai entrar no saldo de contas 3.165 naquele mês. Quanto que o participante pagou efetivamente? 1.435. Quanto que ganhou? 1.729, que corresponde a 120%. Por isso que a gente ressalta o seguinte: o colega que quiser migrar, é muito importante que se inscreva na FUNPRESP Jude, porque ao não se inscrever, você está simplesmente dizendo, eu não quero receber esse ganho de entrada na hora da minha contribuição. E isso representa R$ 1.700 no mês e R$ 22.500 no ano. Então, é um valor muito alto para simplesmente se abrir mão. E quando a gente compara esse valor, essa aplicação com o CDI, é como se você precisasse ter um rendimento de 386% do CDI todos os meses para que você pudesse ter um resultado semelhante em qualquer outro investimento que você vai fazer. Por isso que é um grande desafio. A gente sabe que tem alguns colegas que migraram e não se inscreveram e querem fazer, né, a sua previdência ele mesmo fazendo os investimentos, mas a gente alerta sobre o risco de não conseguir um resultado semelhante ao que a FUNPRESP consegue, e é um risco muito alto, tendo em vista que a diferença é muito grande. Nesse caso específico, é 396% do CDI, todos os meses, durante mais de 4 anos. Isso que a gente está comparando o passado. Então, é muito importante fazer uma avaliação para que tome a melhor decisão. E a nossa sugestão, não por ser diretor de seguridade da Fundação, que é meio até estranho se falar assim, mas como é que você não é? Eu sou diretor de seguridade, mas essa indicação eu faria mesmo não sendo, porque eu entendo que é a mais adequada para os colegas que pensarem em migração. E para finalizar, só esse último slide, para dizer os próximos passos que a Fundação pretende fazer. Nós já tivemos uma decisão do Conselho Deliberativo da Fundação, determinando que a diretoria executiva fizesse a contratação de seguro adicional para a invalidez, morte e sobrevivência. Nós já estamos fazendo cotação junto com as seguradoras e já devemos iniciar o nosso processo licitatório para a contratação de seguros. A gente sabe que isso é muito importante para a decisão dos magistrados. De 10 magistrados que eu atendo, 9 querem falar sobre seguro e falam que o seguro é extremamente importante para a tomada de decisão e a Fundação já está providenciando o seguro. Além disso, a partir do momento que a Fundação também tiver, e nós estamos fazendo a previsão também a partir de 2019 ou 2020, nós também temos empréstimo consignado e ainda, na sequência, financiamento imobiliário. E também nós temos, como foi colocado anteriormente, a possibilidade da redução das taxas de carregamento da Fundação, por termos entrado em pontos de equilíbrio. E, por último, também, que é muito importante, a eventual criação de perfis de investimento, porque existem vários colegas que têm perfis diferenciados e que querem ter uma composição diferente na sua carteira de investimento. Então, isso também está sendo avaliado pela Fundação, lembrando sempre que, para tomar a maioria dessas atitudes, a Fundação precisa ter recursos suficientes, e nós estamos entrando nesse período agora, vamos esse ano ultrapassar com muito provavelmente mais de 250 milhões, muito próximo de 300 milhões de recursos, e aí nós podemos criar perfis de investimento, podemos reduzir taxas de carregamento, ou seja, o próprio desenvolvimento da Fundação leva a esses novos objetivos e que são solicitados pelos participantes. Eu deixo aqui ao final
o meu contato pessoal lá da Fundação, e também para aqueles que querem ainda fazer um pedido de simulação, nós temos esse e-mail simular@funpresp-jude.com. Nós temos esses números aí lá da Fundação, nossos contatos. Podem ficar à vontade, podem ligar. Nós estamos lá à inteira disposição para atendê-los, sendo que nesses últimos dias um pouco mais difícil, porque está difícil, viu? Vocês vão ver a quantidade de e-mails que eu estou recebendo, o WhatsApp não para, mas nós estamos atendendo os colegas e continuamos à disposição de todos. Por favor, aproveitem esse tempo para pensar sobre esse ponto, que realmente migrar é uma decisão muito importante, mas também pedimos serenidade, né? Nós temos várias situações que precisam ser avaliadas e a Fundação tem se colocado à disposição, e é muito importante, nesse momento, ter a maior quantidade de informações para a tomada de decisão. Por isso que é tão importante esse evento aqui hoje, tá bom? Agradeço a todos, tenham um bom final de noite. Obrigado, doutor Edmilson, pela sua exposição.